Como já era de se imaginar, o nosso ambicioso herói pergunta por que eles acham que é impossível ele desbloquear a intenção da espada. Ele diz que realmente é impossível que o herói consiga e diz que a intenção da espada não é algo tão superficial quanto ele pensa. Então a gente vê que o jovem espadachim cultivou como um louco para tentar entrar nos portões. Ficou vagando entre a vida e a morte e mesmo assim, tudo que ele conseguiu alcançar foi meio passo. Se o jovem espadachim tivesse dominado a intenção da espada na idade dele, ele teria ultrapassado todos os soberanos de espada que tentaram fazer o mesmo ao longo da história. Ele conclui dizendo que a intenção da espada não é algo que possa ser encarado tão levianamente pelo herói. Quando o mestre Lu ouve isso e vê o olhar desafiador na cara do espadachim, ele fica ofendido por se sentir subestimado. Isso deixa ele enfurecido, ao ponto de que ele acabaria com ele se tivesse chance. A irmã do Lu percebe a tensão entre os dois e resolve intervir. Ela tem certeza que seu irmão está sendo ambicioso demais com seu novo objetivo, mas ela sabe que seria um erro apontar os defeitos do seu irmão, porque defender a reputação dele e do seu clã é sua prioridade. A tia também percebe o pequeno conflito entre eles e acha engraçado. Ela fica surpresa de saber que seu discípulo já está a meio passo de conseguir a intenção da espada. Então ela sugere que os dois troquem alguns golpes para prender um com o outro. Os dois concordam sem hesitar nem mesmo um instante. Eles estavam doidos para ter uma desculpa para quebrar a cara um do outro. A tia insiste que deve ser uma luta justa e focada na intenção da espada, e pede para que seu discípulo baixe um pouco seu poder para que seja justo com o líder da seita. Os dois duelistas aceitam as condições e assim que o sol começa a se pôr, eles assumem suas posições em cima do telhado de um dos prédios. O espadachim fala para o líder mostrar seu potencial e fala para que ele desembainhe sua espada, enquanto ele mesmo desembainha sua própria espada. Assim que a lâmina da espada começa a aparecer, ela solta uma luz muito forte. A irmã do Lu fica de boca aberta vendo que a lâmina dele é incrível, e conclui que o espadachim deve ter nutrido muito bem sua espada. A tia diz que ela não deveria estar tão impressionada, porque a tia sabe que ela é tão forte quanto ele e que a espada dela deve ser tão incrível quanto a dele. Ouvindo isso, a irmã do líder se sente um pouco envergonhada, e nesse momento a Kill puxa a saia dela para fazer uma pergunta. Ela pergunta se o espadachim é realmente tão habilidoso. Ela diz que sim, diz que ele é um dos cultivadores mais promissores da nova geração. Alguns até mesmo diriam que ele é o mais forte da nova geração. Mesmo a Kill ficando muito impressionada com o espadachim, ela ainda acha que é uma vitória certa para o líder da seita. Ouvindo isso, a irmã do líder fica chocada pela Kill tá tão confiante nele assim. Enquanto isso, o espadachim pergunta pro líder por que ele não sacou a espada dele ainda. E o líder responde para ele que se ele sacar a espada, vidas serão perdidas. O jovem espadachim se sente insultado pelo líder. Ele conclui que o líder pensa que ele não é digno para sacar sua lâmina. Ele fica furioso e pula no ar com sua espada em mão, e desafia o líder da seita a sacar sua espada também. Mas o líder responde dizendo que ele não tá tentando insultar o espadachim. Ele diz que selou a espada 9 anos atrás e que não foi para esperar pelo espadachim. Como esperado, o jovem espadachim não quer saber de nenhuma desculpa, e vai para cima do líder dizendo que vai forçar ele a sacar a espada. O líder decide entrar na luta com sua espada ainda na bainha. Então os dois começam uma batalha intensa entre elementos. Enquanto o espadachim ataca com golpes de fogo, o nosso herói contra-ataca com poderes de água. Enquanto isso, a pequena Kill tá assistindo a luta impressionada, pensando em quão incrível é o líder da seita. Até a tia fica impressionada de como o líder tá tendo um bom desempenho contra o jovem espadachim, mas a irmã dele tem certeza que ele vai acabar perdendo se a luta continuar dessa forma. O espadachim continua desferindo vários e vários ataques, enquanto exige que o líder saque sua espada, mas o líder da seita de forma inteligente bloqueia cada um dos ataques. O líder consegue desviar de um dos ataques e se afasta do espadachim. O líder aproveita esse momento para dizer pro espadachim parar de tentar fazer ele sacar a espada, e diz que ele deve focar em tentar usar a habilidade e intenção da espada. Em resposta, o espadachim finalmente decide usar a habilidade. Enquanto ele faz isso, a irmã do líder percebe que o poder dele está afetando até mesmo a espada dela, o que é muito impressionante. Entretanto, ela não tem efeito nenhum na espada do líder, que permanece completamente estável. O líder aproveita para zoar ele, dizendo que a intenção de espada dele é meio porcaria, já que não afetou a espada dele. O espadachim fica ofendido e fica furioso e dispara o seu ataque mais forte contra o líder, dizendo que vai ensinar ele uma lição. Infelizmente para ele, mesmo com essa quantidade gigante de energia, o líder não é afetado de forma nenhuma. Então a gente percebe que o tempo todo o líder da seita estava tentando fazer o espadachim usar os seus poderes para poder comparar os níveis entre eles. Mas agora que ele sabe a diferença de poder e entendeu o conceito, ele se sente confortável em tentar. Ele finalmente decide desbloquear a habilidade de intenção de espada, o que custa 10.000 pontos de experiência para ele. Enquanto isso, o espadachim desbloqueia um ataque poderoso chamado de espada solitária, esperando que vai fazer o líder lutar realmente contra ele. O ataque é direcionado para o líder enquanto ele está de olhos fechados ainda no meio do jogo, e sua irmã grita tentando chamar sua atenção. No entanto, ele continua de olhos fechados.
Vendo isso, a tia diz pra irmã do Luke que mesmo que o espadachim queira, ele não consegue mais desviar esse ataque. Ela diz que isso é normal porque foi um ataque criado por um soberano de espadas. Vendo isso, ela decide intervir porque ninguém pode se machucar. Mas mesmo antes dela conseguir fazer algo, acontece algo que deixa ela tão surpresa que ela para. Do nada, uma aura negra aparece na frente do líder formando um escudo e defendendo ele do ataque. A força da colisão emite ondas de choque para todos os lados, faz a irmã do líder chacoalhar com sua espada. O jovem espadachim também fica chocado com isso. Enquanto está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, a irmã do líder percebe que ele acabou de conseguir desbloquear a intenção da espada. Vendo tantas demonstrações de poder e habilidade, a pequena Kill fica perplexa. Ela acha que o líder da seita é tão incrível que parece ter saído de uma pintura. Por causa da estranheza de tudo que a pequena Kill está encontrando, tudo no futuro para ela vai parecer normal. Enquanto a luta continua, nosso herói casualmente pega a espada do espadachim entre os dedos. O espadachim não consegue acreditar no que está vendo. O líder da seita sorri, dizendo que qualquer um pode conseguir isso se for esperto o suficiente, jogando a espada de volta na direção do espadachim com apenas um gesto. O espadachim não consegue acreditar que o líder conseguiu desbloquear a intenção da espada por completo. Em estado de negação, ele desfere outro gigante ataque contra o líder, mas o líder consegue desviar de todos seus ataques com facilidade. O líder então, para demonstrar superioridade, tenta usar a intenção da espada para desarmar o seu oponente. O jovem espadachim pede a sua espada e ela sai voando pelos ares. E assim que a espada aterrissa atrás do líder, ele aponta o dedo para o espadachim, informando que ele acabou de perder o duelo. Os dedos do líder apenas alguns centímetros do seu pescoço, o espadachim fica em choque e fica se perguntando como as coisas acabaram assim. Ainda sem acreditar, ele se lembra de todo o esforço que fez, das infinitas horas que ele passou cultivando, dos players e criaturas que ele teve que derrotar, e mesmo com tantos sacrifícios, não trouxe resultados completos. Enquanto o líder conseguiu desbloquear a habilidade por completo sem nem mesmo erguer um dedo. Dominado pela raiva, ele fica se perguntando por que isso aconteceu. Mesmo ele tendo aceitado essa derrota, tem algo que ele não consegue entender. Então ele espera que o líder da seita seja capaz de responder suas perguntas. O líder usa uma técnica de vento espiritual e diz pro espadachim que ele tem permissão de perguntar o que ele quiser. Ele começa a contar pro líder que ele leu os pergaminhos antigos deixados pelos seus ancestrais. Em todos os pergaminhos, os mestres concordam que é perda de tempo tentar dominar a intenção da espada antes de entrar no terceiro reino. Ele também diz que ele foi consultar o Santo Senhor das Espadas a respeito desse assunto. E ele diz que o espadachim será capaz de dominar a intenção da espada por completo assim que entrar no terceiro reino, e isso ainda seria algo muito impressionante. Ele diz que não consegue entender como o líder conseguiu desbloquear sua intenção de espada dessa forma e pede para que ele explique o que está acontecendo. O mestre diz que só dele ter acesso aos pergaminhos antigos e ao Senhor das Espadas é o equivalente a ele estar sentado nos ombros do gigante. E ele diz que já que ele está nos ombros do gigante, ele deveria mirar em algo mais alto. O líder diz para o jovem espadachim que o passado deve ser superado, os recordes devem ser quebrados. O jovem espadachim acaba percebendo que o líder está certo. A irmã do líder fica envergonhada de ver que ele está lá se achando de novo. Enquanto isso, o espadachim faz uma reverência pro líder, concordando com tudo que ele está falando, e diz que ele não pode se comparar com alguém como o líder. A irmã do líder não consegue acreditar que ele conseguiu dobrar o espadachim também, mas o jovem espadachim ainda tem mais perguntas, e ele quer saber onde o líder consegue encontrar conhecimentos tão profundos. O líder parece um pouco pensativo e diz que assim que ele tocou na espada, ele soube. Todo mundo fica em choque ao ouvir isso. O líder pensa consigo mesmo que não tá mentindo, já que realmente foi no momento em que ele tocou a espada que ele trocou os pontos de habilidade pela intenção da espada. E ele pensa que mesmo ele sendo um trapaceiro, ainda assim ele é esforçado. O espadachim agradece Lu por passar um pouco do seu conhecimento para ele. E ela sente que os dois realmente têm uma amizade verdadeira, apesar do passado duro. O jovem espadachim diz que ele tem mais uma pergunta. O líder fica um pouco irritado com isso, porque ele não entende como ele pode ter tantas perguntas. E o espadachim pede para dar uma olhada na espada do líder da seita. O líder da seita diz que se ele tocar sua lâmina, ele vai acabar morrendo. O líder explica que sua espada Bulwa, que significa não é tarde, não foi desembaiada nos últimos 9 anos. E ele diz que essa lâmina não está sendo preparada para o jovem espadachim. Ouvindo isso, o espadachim pergunta para o líder se isso tem a ver com o incidente de anos atrás. Anos atrás havia um monstro que estava causando destruição na área, e os pais do líder da seita acabaram encontrando esse monstro. Embora eles tenham trabalhado juntos para ferir fatalmente a fera, eles acabaram morrendo no processo. O espadachim diz que se aquela espada foi realmente preparada para esse monstro, e o líder demorou todo esse tempo preparando a espada, ele realmente não deveria tocar nela. O líder só vai sacar sua espada no dia em que ele for concluir a sua vingança. Mais tarde naquela noite, nós vemos o líder fazendo uma caminhada. Ele tá pensando no fato de que o espadachim e a tia vão ficar com eles ali pelos próximos dias.
dias. Ele pensa que não se importa muito com isso, ainda mais porque ela vai construir o aparelho de voar dele. Enquanto isso, nós vemos a tia no quarto concentrando uma energia com as mãos. Ela sente que tem alguém falando com ela, mas decide voltar ao trabalho. Ela tá preparando outro feitiço de proteção pro líder porque ele tem uma cara que faz as pessoas quererem bater nele. Enquanto isso, nós vemos o líder da seita perturbado com pensamentos que vai ter o espadachim por perto por mais alguns dias. Ele acha que por ter eliminado o espadachim 3 vezes com suas respostas, ele já deveria estar satisfeito e ir embora. O líder pensa que depois que o espadachim digerir todo o ensinamento que ele passou, ele vai conseguir desbloquear a intenção de espada. E ele fica um pouco enciumado por isso, mas ele logo se lembra de que ele tem vantagens injustas nesse mundo e que ele não deve se preocupar com o garoto. E além disso, agora que o líder já passou do reino dos iniciantes, ele vai conseguir poderes novos muito em breve. Pouco tempo depois, o líder vai até o cemitério planejando falar com seu protetor que vive em uma das lápides. O Lu bate na pedra como se fosse uma porta, como ele já está acostumado. Alguns segundos depois, o espírito se materializa. O líder então pergunta pro espírito se ele está percebendo alguma coisa diferente nele. Mesmo ele achando que o espírito não é muito inteligente, ele deve conseguir perceber a diferença entre o nível de poder dele antes e agora. No entanto, o espírito parece não perceber nada de diferente. O líder fica meio chateado e decide contar a ele mesmo sobre seu avanço, querendo saber o que ela tem a dizer sobre isso. Sem dizer nada, o espírito apenas aponta pro anel do líder. E o líder entende que ele só vai ser respondido depois que ele der um pouco da essência de sangue pro espírito. Ele põe a mão sobre o seu anel e começa a fazer um pequeno ritual. E ele diz que não conseguiria alcançar tudo que ele alcançou se não fosse a ajuda do espírito alguns anos atrás. Mesmo que teu espírito seja quase como trapacear, eles têm um contrato que os liga dessa forma, e que garante a segurança dele. No entanto, a cada nova geração, o líder da seita deve pagar um preço por isso. O líder diz que o pai dele dava uma bolha espiritual por mês enquanto ele ainda estava vivo. Agora, o espírito exige uma coisa mais preciosa para o homem, que é a essência de sangue. Depois de conseguir uma gota da essência de sangue, ele dá ao espírito meio a contragosto. Ele fica triste porque praticamente ele está dando várias gotas do seu sangue para ele. O espírito estremece de alegria, e o líder no mesmo momento se sente sem energia. Ele acha uma pena que não exista incenso nesse mundo, porque se não fosse pela generosa comissão que ele recebe, ele não daria nenhuma gota do seu sangue. Então o espírito cumpre a sua parte do acordo e entrega um pergaminho para o líder. É o pergaminho do segundo volume da técnica de ar condensado. O líder então pega o pequeno pergaminho roxo, pensando que como cada seita tem pergaminhos diferentes. Nesse mundo, cada cultivador tem uma técnica diferente. Enquanto as técnicas de nível azul já são extremamente fortes, as de nível roxo conseguem impressionar e ser ainda mais fortes. Essa técnica funciona liquefazendo a aura espiritual à sua volta. Então essa aura é absorvida pelo corpo como se estivesse bebendo água. Como mencionado no nível sem forma de beber água, essa técnica se encaixa perfeitamente com o atributo da água. Ele pensa que um pergaminho roxo de nível baixo seria um tesouro mesmo nas seitas mais fortes. No entanto, quando ele olha mais de perto, ele percebe que não é um item de nível baixo, e sim de nível médio, e fica extremamente surpreso. Então ele pergunta pro espírito por que se é aquele pergaminho que ele ganhou. Infelizmente, o espírito não consegue responder e começa a apresentar um comportamento estranho. Então o líder conclui que cada volume da técnica deve ter um nível diferente. Se for isso mesmo que ele está pensando, no futuro ele pode conseguir até mesmo um pergaminho laranja. Isso deixa ele tão animado que ele fica disposto a dar muito mais da sua essência de sangue. Muito animado com essa possibilidade, ele oferece pro espírito mais essência de sangue em troca do próximo pergaminho. Mas o espírito parece não reagir e deixa ele no vácuo. De alguma forma, o líder interpreta que isso quer dizer que ele perdeu a memória. Isso faz ele se perguntar como ele consegue entender essas coisas. É quase como se eles tivessem um tipo de sincronia. Mas o líder pensa que não é esse o caso. Ele acha que isso acontece porque eles já são ligados há muito tempo. E ele já conversa com o espírito há anos. O fantasma benfeitor dá uma cena de despedida pro líder. O líder está convencido de que o espírito saiu satisfeito por ter conseguido a sua essência de sangue. Enquanto isso, a irmã do líder tá mais uma vez surtando por causa de algo. Enquanto a pequena Kill, cheia de confiança, põe a mão no ombro dela e diz que vai ficar tudo bem, porque ela é o futuro da seita. A irmã do líder diz para a pequena Kill que é exatamente esse excesso de confiança que tá deixando ela devastada. Diz que a seita já tem maluquice suficiente só por ter um líder como o irmão dela. Acabou contaminando a pequena Kill e agora são 2 malucos. E ela acha que sua pequena discípula vai se meter em muitas confusões dessa forma. A pequena Kill deixa as coisas ainda piores falando que ela é única e especial. Então a irmã do líder decide que ela vai ter que tentar uma técnica diferente para proteger a pequena Kill. Sua pequena discípula já tem uma boa parte da essência do seu irmão maluco. Com isso em mente, ela pede para a pequena Kill que não conte para ninguém que ela é discípula dela quando estiver fora das montanhas. Mas isso deixa a pequena garota um pouco confusa. O mestre diz que se alguém perguntar, ela deve dizer que é discípula do líder. Depois disso, ela praticamente expulsa a pequena Kill para fora, dizendo que ela não tem outra opção. Ela se lembra das histórias malucas que seu irmão contava quando eles eram menores. E como ele sempre estava se achando muito, queria parecer superior. Ela lembra que isso chegava a ser até um tipo de bullying com os outros membros e espera que a pequena Kill não acabe acontecendo isso com ela. Pequena Kill vai embora, ela fica pensando se ela não deveria passar direto a sua discípula pro seu irmão. Acaba decidindo que vai fazer a pequena Kill treinar muito e ficar bastante forte para poder se proteger. Assim que ela tiver certeza que a pequena Kill não vai ser derrotada por ninguém, ela vai poder ficar em paz. Nesse momento, a irmã do líder aponta para a lua e promete que não vai acertar mais nenhum discípulo
e que vai proteger a pequena Kill com tudo que puder. Que ela não vai deixar a Kill sair da montanha até que ela esteja forte o suficiente para se defender. Ela jura pela vida do seu irmão que vai cumprir sua promessa. Assim que ela termina a promessa, ela imediatamente comemora que não vai ter que pegar outro discípulo. Ela começa a ter lembranças de alguns de seus antigos estudantes, especialmente alguém que ela tratava como um discípulo precioso, mas que depois traiu a confiança dela querendo casar com seu irmão. Enquanto a Lu tá pensando nos seus antigos discípulos, essa discípula específica que ela tinha em mente sente que tem alguém pensando nela. Em outro lugar, nós vemos o líder sentado numa grande pedra. Ele tá pensando em como no final os pontos de experiência são mais importantes do que a própria cultivação. Sempre que ele tá cultivando, a sua aparência fica como de um ser celestial. Isso acontece porque ele reúne a energia espiritual na atmosfera e absorve toda ela para conseguir pontos de experiências rápido, o que dá uma pequena sensação de formigamento na sua pele. Pequeno formigamento evolui para a sensação de pequenas agulhas de ar atravessando a sua pele. Isso torna o processo bastante doloroso para o líder. O líder acaba tossindo sangue e decide parar por ali para aquela noite, porque ele já passou do limite de dor que ele consegue aguentar pelos pontos de experiência. Se deita exausto, se perguntando se não é uma forma mais fácil de cultivar e conseguir pontos de experiência. Faz ele querer que o fantasma tivesse dado para ele um pergaminho de dobro de XP em cultivação, mas esse é um poder que só se consegue ter uma relação com o sexo oposto. E ele pensar nisso dessa forma é aterrorizante. Nesse momento ele percebe algo se movendo no céu. Quando o objeto chega mais perto, ele percebe que é a tia espadachim chegando na sua folha voadora. Ele fica surpreso ao ver ela e pergunta por que ela veio. E ela diz que ela conseguiu concluir a ferramenta espiritual que ele pediu. Ela diz que veio até a base da seita porque queria entregar para ele pessoalmente. O espadachim tenta falar com o mestre e ter alguma atenção dele, mas acaba sendo ignorado por completo. A tia diz que só vem entregar o item pro líder e já tá de saída. O líder se encosta nela chateado, perguntando por que ela tem que ir tão cedo. Ela responde ele dizendo que no fim ela não é tão livre quanto ele pensa. E ela diz que há um monte de problemas esperando por ela no séquito da espada. Ela termina de falar, ela estende a mão e dá o item mágico ao líder, que é uma folha voadora exatamente como a que ela usa. Ele fica chocado ao ver que é um barco folha voador de nível azul, e que até mesmo tem uma habilidade embutida de ficar invisível criando uma cortina de água em volta de si. Surpresa porque é uma ferramenta de transporte de nível alto. A folha que ela fez pra ele é ainda melhor que a folha dela, e o fato dela ter adicionado uma habilidade escondida faz o líder pensar que ela gosta muito dele. A tia vê a reação dele e pergunta se tem alguma coisa errada, se ele não gostou. Acredita que pelo líder ser de baixo nível, ele não vai conseguir perceber a habilidade oculta da folha. O líder então diz que na verdade ele adorou a folha e ficou impressionado com a qualidade dela. Ele diz que ele deve se esforçar muito na cultivação para conseguir ver através da folha, apesar de ela já achar que ele consegue perceber tudo que tem nela. O líder diz que cultivação tem sido uma das prioridades dele, já que ele quer viver por muito tempo. Mas a tia parece um pouco chocada pelas palavras do líder. Ela então se lembra que a mãe do Lu dizia que o seu maior sonho era ficar tão bom em cultivação que ela ia conseguir viver até os 500 anos. E infelizmente ela não conseguiu alcançar isso. Pensando nisso, ela só consegue imaginar como ela foi extremamente corajosa quando ela correu pra cima do monstro que acabou tirando a vida dela. O líder diz que sabe sobre o desejo da sua mãe de viver até os 500 anos e diz que vai fazer isso por ela. A tia diz que consegue entender perfeitamente as razões do líder. Entrega pra ele um pedaço de jade. Tem 10 técnicas simples de refinamento de ferramentas, e que ele pode usar para aprender com facilidade. Ela encoraja ele a procurar outras habilidades e desenvolver outros campos que ele também possa ser habilidoso. Nosso herói fica bastante surpreso pelo presente na pedra de jade. Então a tia pula de volta na folha com seu discípulo para que eles voltem para o séquito da espada. O líder dá um tchauzinho e deseja uma viagem segura para os dois. Quando ela vai embora, o líder diz que espera que ela volte logo. Assim que a folha desaparece nas nuvens, outra coisa chama a atenção do líder. Um objeto passa voando muito rápido do seu lado, pertinho dele. Antes de o líder olhar de relance para o objeto, ele já sabe que foi algo enviado pela seita Jianjin. Pergunta o que eles podem estar querendo enviando uma mensagem tão direta para ele, e qual o significado do objeto ter sido entregue dessa forma. Ele fica imaginando se essas seitas são aliados ou inimigos que querem declarar a guerra a ele. Deixe seu like, se inscreva e comenta pedindo parte 4 para saber o que vai acontecer com o líder da seita.